Que a Renata colocou aí, né, no caso da companheira trans assassinada em Campinas. É minha cidade. Renato, o coração me arrebenta quando eu lembro desse caso. Não só o caso em si, mas eu conheci o pai do assassino. E aí ele me disse abertamente: ele está perdoado por Deus por ter cometido aquilo. O pai do assassino falou isso. Seguidor da ex-ministra de Direitos Humanos disso aqui. Por isso que eu falei que tinha que apagar as luzes. Porque uma coisa que a gente precisa, infelizmente, guardar na história. Guardar na história, porque nunca na história desse país nós tivemos um governo que incentivou tanto o assassinato da comunidade LGBTQIA+. Nunca legitimou tanto e amou tanto fazendeiro para matar trabalhadores sem terra. Nunca um governo fez tanta política para detonar com as comunidades quilombolas. Nunca um governo fez tanto para acabar com a comunicação livre nesse país. E aí a Renata coloca uma questão aqui, né? A questão LGBTI não foi no governo Lula, não foi no governo Fernando Henrique, não avançou em nada. E de comunicação comunitária, aonde eu represento? Para quem não me conhece, eu sou Jair de Oliveira, sou do Movimento Nacional de Rádio Comunitária. E aí, Renato, assim como vocês não saíram do banheiro, nós também não saímos da criminalidade. Nós tivemos, nos últimos 25 anos, para quem não sabe, 30 mil pessoas condenadas por cometerem apenas um crime, dar voz ao povo falar, ao LGBTQIA+, ao povo de assentamento, às comunidades quilombolas. O que nós fizemos foi isso, garantir voz ao povo. Alguém já viu nos veículos tradicionais algum programa voltado à valorização para tirar a comunidade da Renata do banheiro? Alguém já viu um programa de rádio na Globo, de TV na Globo, propondo para que a comunidade LGBTQIA+ saísse do banheiro? Que as comunidades sem terra que lutam pela sua economia, a agricultura familiar pudesse ser valorizada? Eu vi aqui, alguém falou que o sem terra invade, quando na verdade o sem terra ocupa. Essa linguagem de invasão e ocupação está comprometida com a ordem social vigente, porque nós não temos meio de comunicação no Brasil. Nós temos meios de difusão de valores da classe dominante, meios de difusão de valores do dono da TV. Para a Globo não é interessante falar que sem terra ocupa. Para a Globo é interessante dizer que invadiu com violência, né? Com toda a arbitrariedade que se possa ter. Invasão é isso. Ocupação é quando você entra numa área que ela não tem uma função social e que ela precisa ter uma função social. O termo utilizado de ocupação e invasão utilizado pela Globo é a imposição dos seus valores enquanto patrão. Tem uma diferença de dizer de ocupação e invasão. Invasão para a Globo é o que a MST faz. Ocupação para a Globo é quando os Estados Unidos invadem o Iraque. Aí as tropas de ocupação do Iraque chegaram, né? As tropas americanas de ocupação, as tropas de invasão do MST chegaram. Entenderam a diferença da linguagem que é abordada nos veículos? Porque ela expõe o pensamento do dono do jornal, do dono da emissora.
E esse é o debate que as rádios comunitárias querem levar. Porque nós construímos 30 mil emissoras justamente para questionar isso, né? Por isso que a gente vem falando abertamente o seguinte: somos sim pelo fim da propriedade privada da comunicação, queremos o controle social da mídia. Qual o problema de falar isso? Quando a Renata coloca aqui a questão da população LGBTQIA+, a gente liga a televisão, a gente vê preconceito do início ao fim. Quando a gente liga a televisão, a gente vê o Jornal do Sangue. Porque o assassinato da comunidade LGBTQI, Renata, o cara na matéria ele fala meus sentimentos, mas o que ele quer é que o sangue continue jorrando. Essa é a real que está colocada. Porque a gente precisa dessa matéria. Esse sensacionalismo, a gente vê uma desumanização na mídia inacreditável. E aí eu fico pensando aqui, o que a gente faz? A gente tem que fazer uma comunicação diferente, que ela seja organizativa, que ela sirva para organizar a comunidade dos territórios, que ela seja participativa, onde a cultura popular seja vista, que ela tem que ser cultural para que a sociedade possa se identificar na cultura. Ela tem que ser laica. Damares, uma rádio comunitária não deveria falar nunca. Esse formato, né, de religiosidade na comunicação que gera fascismo, não pode falar nunca. Não tem um problema. A liberdade é a regra. Sim, mas todos nós temos um único Deus, não é o Deus daquela placa, né? É o Deus de Xangô, é Ogum, né? Enfim, nosso Deus é único. E mais do que isso, a gente tem que entender que comunicação não pode ser privada, né? A pessoa está falando, o Rogério está mostrando um corte de classe, estou, né? Comunicação privada é o maior instrumento de desumanização da sociedade. Esse nazismo feito por esse governo não veio da cabeça do idiota chamado Bolsonaro. Esse nazismo veio da mídia. Os Datenas da vida, os Siqueira Júnior da vida, esses caras que construíram esse formato de desumanização. Está claro. Só não vê que não quer. Aí vem o cara, o pessoal do GR quer regular a mídia. Vamos regular. Não tem esse problema de dizer que o veículo de comunicação tem começo e tem fio, o espectro é assim. Ele tem que estar a serviço da sociedade, não para um, para outro. Entendeu? E aí a gente precisa aprofundar o debate. Por que nós estamos sendo ameaçados? Vocês sabem por quê? Porque criaram um papo de que a gente derrubava avião. A primeira fake news da história foi criada pela Rede Globo contra a gente. A partir disso se criou todo o processo de criminalização dos comunicadores, de criminalização das rádios e de fechamento ilegal das rádios no Brasil. Tem uma lei que diz a liberdade de expressão é regra. Tem uma normativa no Pacto de São José da Costa Rica que diz o seguinte: o Estado não pode obstar o fechamento, o funcionamento de uma emissora. E por que faz isso? Porque descumpre a lei. E o que diz a Constituição? O Estado deve combater o monopólio. Quem é criminalizado aqui? É nós. E aí, quando a gente abre o microfone numa rádio comunitária, para falar tudo isso, nós somos ameaçados. Quando a gente fala que se fechou 30 mil rádios nesse país, 30 mil companheiros estão recebendo,
estão assinando na Polícia Federal, na Justiça Federal, para estar todo mês lá. Só eu paguei multas e multas e multas de poupanças populares da minha comunidade. Só para vocês terem uma ideia, eu paguei 140 quilos de moeda para a Justiça Federal, porque é injusto o que vem acontecendo com as rádios comunitárias. Eu sou apenas mais um, gente. Um único, talvez, que esteja no programa de proteção, porque a forma que eu fui ameaçado foi muito grave. Né? Todo mundo viu o vídeo. Quem não viu, eu coloco à disposição para ver. Mas qualquer pessoa hoje que está atrás de um microfone de rádio comunitária falando de uma licitação mal feita, de um dinheiro da prefeitura que sumiu, né? De um pastor da igreja, né, que utilizou a sua igreja para pegar dinheiro público, né, Damares? Então, tudo isso é algo para assassinato de comunicadores. Eu não estou sendo, eu não passei por uma tentativa de assassinato à toa. Eu passei por uma tentativa de assassinato porque eu denunciei o fascismo desse governo. Eu estou sendo acusado agora, né, de revolucionário, de terrorista, por defender o fim da propriedade privada da comunicação. Vocês já viram isso? Um promotor chegar com uma declaração que eu dei na imprensa, um promotor, promotor chapadinho, que gosta de aparecer, né, que gosta de, como é que eu falo aqui, Renata, de delanhol, que gosta de fazer PowerPoint idiota, foi na mídia campineira e disse que eu era um criminalizador, eu era um terrorista. Simplesmente porque eu defendo a liberdade de expressão plena. Não é o Estado que vai regular o funcionamento de uma rádio. É o povo livre organizado nas periferias. E aí eu quero dizer uma coisa, nós temos muita coisa a fazer. Nós temos 5 mil rádios autorizadas nesse país. Faltam ainda, cadê o pessoal indígena? Falta a gente colocar em 5 mil aldeias uma rádio livre. Cadê o pessoal dos assentamentos? Falta também 5 mil rádios nos assentamentos. Comunidade de Quilombola, vamos colocar rádio nos assentamentos. Estava conversando com o companheiro do Maranhão, está aqui representando o governador Flávio Dino, que eu tenho uma decepção na minha vida. A decepção que eu tenho é não ter ajudado o povo Gamela no estado do Maranhão a resistir contra o massacre que fizeram. Porque foi um deputado bolsonarista de extrema-direita, ligado a Damares, né, no microfone da rádio dizer para o povo ir lá e linchar a comunidade de Gamela com facões. E isso precisa ser colocado. Qual foi o instrumento que foi utilizado para essa matança? Foi uma rádio. Por isso que a gente defende o controle social. É preciso ter na discussão do controle social, de forma bem objetiva, né, a defesa intransigente de direitos humanos. Comunicação é para valorizar os direitos humanos e não humanizar. Queria chamar a atenção desse programa aqui. Eu estou na condição, né, do programa, né, por uma decisão ad referendo. Vocês sabem o que é esse negócio de ad referendo? Não é unanimidade não, gente. É porque esse governo não teve a cara de pau sequer de dar posse ao Condel para analisar meu caso. Esse governo não teve a cara de pau de ao menos dizer, dando posse ao Condel, que há violações de direitos humanos contra defensores. Né? E se eu estou por ad referendo,
é porque política não foi feita. Por isso que eu falei naquela minha fala de manhã: apaguem as luzes que nós estamos chegando, porque esse governo novo que está aí vai respeitar o programa. E mais do que isso, quem vai sentar nessa cadeira do PPDH deve ser alguém extremamente ligado a essa política, que esteja enraizado, né? Chega de pessoas que não defendem direitos humanos, não sabem o que é direitos humanos, sentar numa cadeira de defesa de direitos humanos. A gente precisa entender que direitos humanos é para todos, e principalmente quem vai defender essa política são aqueles que dedicam a vida a essa causa, não a esse tipo de coisa. Você ter uma pastora evangélica assumir o Ministério de Direitos Humanos e que foi defender práticas violadoras de direito em público. Chega, gente. Acabou o fascismo. Vamos andar para frente, vamos construir uma nova sociedade. Sei que vai demorar para a gente destruir. O Brasil precisa ser desnazificado. E esse ministério aqui é o primeiro a ser desnazificado. Com vocês. Obrigado, gente.